Anjo da Guarda, por Marina, narrado por Stephanie Lopes, uma produção de Crônicas de Galifrey. O controle principal da TARDIS era tomada por pequenas peças de metais rolando pelo chão e vários pensamentos desconexos que a doutora pronunciava em voz alta sem nem se dar conta. Depois de muitas viagens sem pausa, a doutora finalmente se encontrava sozinha. Seus amigos tinham coisas individuais a resolver na Terra e pediram um tempo das longas jornadas por outros planetas. Ela então estava aproveitando a manhã para arrumar algumas coisas no painel de controle da TARDIS que ela julgava precisarem de reforma, como trocar as luzes queimadas e apertar uns parafusos. Algumas faíscas voavam, uma vez ou outra ela escutava alguns barulhos, mas nada que já não lhe fosse comum. Depois que tudo parecia em seu devido lugar, a doutora se levantou. Afastou alguns fios de cabelo da testa, retirou os óculos redondos do rosto e desamarrou o avental cinza das costas. Há quanto tempo não tínhamos um momento sozinhas, não é mesmo? Ela perguntou, olhando para o teto, e a TARDIS piscou as luzes sequencialmente como resposta. O que acha de uma nova aventura? Pode escolher um lugar. Não tenho nada específico em mente. No segundo seguinte, a TARDIS sacudiu, mostrando que a decolagem havia começado. A doutora se apoiou no corrimão de ferro atrás de si, enquanto ouvia alguns livros caindo. Esperou até que a nave se estabilizasse em terra. Quando o pouso foi feito, a doutora checou os níveis de oxigênio no painel de controle. Ajeitou as mangas longas do casaco acinzentado para que ficassem acima dos cotovelos e saiu pela porta, acariciando a lateral da nave, dizendo em voz baixa que voltaria logo. Seguindo pela curta e única estrada, ela encontrou uma casa, de aparência antiga e até abandonada. A madeira da porta já estava desgastada pela quantidade de cupins, e a pintura do exterior descascando com muitos tijolos à mostra. Sem muitas opções e movida pela curiosidade, ela seguiu até a porta da frente e fez alguma força para que a mesma abrisse. Quando adentrou o lugar, as primeiras coisas que notou foram o forte cheiro de mofo e a pouca iluminação que o local recebia de algumas janelinhas empoeiradas, que ficavam estranhamente altas. Andando lentamente por entre os objetos antigos ali, a doutora achou uma pequena sala de estar com nada mais do que um sofá de 2 lugares e um pequeno banco. Nele estava sentada uma senhora que aparentava ter uns 70 anos. Ela mantinha a cabeça baixa, encarando os pés envoltos em pantufas grandes, feitas de remendos, e apenas levantou a visão lentamente depois que a doutora entrou definitivamente no cômodo. Oh, querida, quase não te notei aí. Faz muito tempo que não recebo visitas, sabe? Disse a senhorinha com a voz rouca e em tom doce. Acho que não nos conhecemos, respondeu a doutora com um tom desconfiado e confuso, mas ao mesmo tempo amigável. Mas de qualquer maneira, muito prazer. Ela estendeu a mão. Eu sou a doutora. Me chamo Isa Allison, mas prefiro Ali. Disse Ali, apertando a mão da doutora com certa fraqueza. A doutora olhou em volta. Tudo parecia muito antigo, até demais, se observado com cuidado. Os quadros precisavam de um retoque para poder entender o que eles queriam representar, e mal se podia ver o topo dos móveis pela quantidade de poeira. Mesmo assim, a senhora Ali parecia não se importar com isso. Até parecia que ela não tinha conhecimento de tais fatos. Ela ajeitou os óculos que estavam escorregando até a ponta de seu nariz e levantou mais a cabeça para se dirigir à doutora. Como não estava esperando ninguém, não fiz nenhum chá, mas deve ter alguns biscoitos com geleia no pote do armário. Disparou a senhorinha como quem se desculpa. Mas me dê alguns minutos e teremos um chá quentinho para poder conversar. Oh, não se preocupe, pode ficar aí. Eu mesmo vou até a cozinha e faço chá, não se incomode. Chás são uma das minhas especialidades.
Mesmo com algumas palavras de objeção que ali dizia sem muita convicção, a doutora seguiu pela casa e, enquanto procurava o caminho da cozinha, passou a dar mais atenção aos detalhes da residência. O papel de parede era rosa bebê, com alguns detalhes de nuvens e pequenos aviões. Era como se alguma criança tivesse vivido ali recentemente e não houvesse tido tempo suficiente para tocar o papel de parede. Ocupando a maior parte de todos os corredores, havia uma quantidade considerável de estátuas, coisa que, curiosamente, a doutora não tinha notado quando entrou. Todas num estilo grego antigo, minuciosamente esculpidas, dando o devido realce a cada detalhe. Dava até a sensação de se estar sendo observada enquanto caminhava por entre elas. A doutora sentiu um arrepio percorrer seu corpo até o topo de sua espinha, levantando levemente alguns pelos de sua nuca. Uma porta direita, próxima ao pequeno jardim da parte de trás da casa, parecia receber mais luz do que o resto da casa por algum motivo. Pela pequena experiência que ela adquiriu depois de visitas às casas de seus amigos, a cozinha tendia a ser o cômodo mais iluminado de uma residência. Então a doutora empurrou a grande porta de madeira que dava acesso ao local e se surpreendeu a passar por ela. Não se tratava de uma cozinha, mas sim de uma sala de estar. A diferença é que essa era mais organizada e limpa, tinha menos objetos antigos e continha uma jovem moça sentada sozinha num sofá de 2 lugares. Ela usava um vestido de renda e babados que curiosamente combinava com o papel de parede. Óculos pequenos e redondos e cachos cuidadosamente feitos nos cabelos loiros. Estava tricotando. Ela pareceu muito surpresa com a presença da doutora. Desculpe, não sabia que havia mais alguém aqui. A senhora ali não me alertou sobre. Disse a doutora em tom apressado. Ainda estava aprendendo a lidar com sua dificuldade de se socializar com desconhecidos. Como assim mais alguém? Eu sou a única pessoa que mora nessa casa. E arrisco-me a dizer a única que mora nesse bairro. Esse lugar tem uma péssima localização. Comentou a jovem, levando a mão ao queixo para calcular onde ficava a venda mais próxima. Não ouvi você entrar, aliás. Não nos conhecemos. Posso ajudar? Está perdida? Temo que não, jovem. Estou apenas de passagem. Acho que já vão indo. Sinto muito pelo incômodo. Com certa dificuldade devido ao nervosismo, a doutora fechou a porta e encostou na parede do corredor para organizar os pensamentos. 2 mulheres vivem na mesma casa a poucos metros de distância, mas não sabem ou não se lembram da existência uma da outra. Não conseguia achar uma explicação natural para tal enigma. Se esquecendo completamente do chá, a senhora do tempo seguiu de volta para onde a senhora ali estava. A velhinha parecia estar dormindo de cabeça baixa, então a doutora a cutucou no ombro delicadamente, fazendo acordar um pouco assustada. Sinto muito, querida. Não tive a intenção de dormir, mas tenho feito isso com bastante frequência ultimamente. Chega uma época que o nosso corpo fica muito mais cansado que a nossa mente. Mas você é muito jovem para saber disso. Sorriu serenamente. Não sou mais tão jovem quanto costumava ser. Disse a doutora em tom vago, espantando certas lembranças de sua mente logo em seguida. A senhora não me contou que morava com sua neta. Tentou puxar assunto da maneira mais natural que conseguia enquanto se sentava ao lado de Ali. Mas... não moro. Tenho ficado aqui sozinha durante os últimos 40 anos. Ou um pouco mais de tempo. Mas já não consigo me lembrar bem. A doutora sentiu aquele arrepio passar por seu corpo novamente, dessa vez pela extensão do seu braço esquerdo. Decidiu não insistir mais no assunto e tentou descobrir o que estava acontecendo ali por conta própria. Por mais incrível que pareça, me esqueci do chá. Me dê alguns minutos e volto com uma xícara de chá bem quentinho. Ela foi se levantando e andando para trás desajeitadamente, saindo pela porta antes da senhora sequer conseguir formular uma resposta adequada. Novamente, por conta própria, o cérebro da doutora coçava devido às ideias que borbulhavam dentro dele. Evitando os cômodos onde as 2 mulheres se encontravam, ela entrou em toda e qualquer porta disponível na casa. Havia uma salinha de costura, um pequeno quarto, um banheiro com uma pequena poça de água parada e algumas das portas até davam em lugar nenhum. Sem razão aparente. Depois de já perder a noção de quanto tempo se passara desde que começou sua pequena e clandestina investigação, a doutora resolveu voltar e conversar com a jovem moça, já que parecia mais fácil conseguir informações dela por ter as memórias no lugar. Com as mãos tremendo um pouco devido à excitação,
Ela abriu a porta da segunda sala de estar e se deparou com a mesma cena de mais cedo. Uma garota sentada com a coluna ereta, tricotando e pensando em sua vida. Olá, me lembrei que não nos apresentamos. Sou a doutora, as pessoas me chamam assim. Você é... Disse, atropelando as próprias palavras enquanto tentava manter um sorriso amigável no rosto. Aiza, mas prefiro que me chamem pelo meu segundo nome, Alison. Todas as pequenas teorias que a doutora havia montado foram jogadas pela janela de sua mente. Mesmo já tendo visto tanta coisa, ainda parecia improvável que as duas fossem a mesma pessoa. Elas não tinham nenhuma semelhança, nem mesmo no quesito de aparência. Você está bem? Perguntou Alison, notando o olhar preocupado e distante de sua visitante. Não totalmente, mas estarei em 1 minuto. Ou talvez um pouquinho mais. Mas sejamos otimistas. Com licença de novo. Agora, realmente determinada a achar a cozinha e fazer o bendito chá quente para acalmar os nervos, a doutora andava cambaleando pela casa enquanto se perdia no próprio labirinto de sua mente. Buscou informações que estavam guardadas sobre seu conhecimento de espécies diversas, mas não achou nada que pudesse explicar com perfeição o que estava acontecendo naquela casa. Em dado momento, uma porta que ela não havia notado chamou sua atenção. Quando aberta, revelou uma pequena cozinha com um fogão de lenha e paredes de tijolos. Mesmo que muito simples, era um lugar arrumado e com um ar fresco e diferente, que não se comparava com o resto da casa. Meio sem jeito, a doutora despejou um pouco de água num bule e esperou que a mesma fervesse. Enquanto observava a formação de bolhas na superfície da água, sentiu novamente a inexplicável sensação de estar sendo fortemente observada por algo que ela não podia olhar de volta. Tentou olhar delicadamente pela visão periférica, mas não pôde ver nenhuma sombra. A partir daí, a Senhora do Tempo passou a questionar a própria sanidade, algo que tinha deixado de fazer há um tempo, o que significava, em outras palavras, pensar em voz alta. Tenho quase certeza que não tive nenhum contato com nenhuma substância alucinógena. Mas minha cabeça já não vem funcionando direito nas últimas semanas. Deve ser algum tipo de efeito colateral por ter tido muito contato direto com o vórtex temporal. Sim, deve ser isso. Sorriu satisfeita enquanto tentava se convencer daquilo que tinha acabado de dizer para si mesma. Antes de que pudesse perceber, a água já havia levantado fervura e tinha transformado a cozinha numa pequena sauna improvisada. Oh, céus! Pensou a doutora momentaneamente. Ao mesmo tempo que a grande quantidade de fumaça saía pela janela, a doutora serviu o líquido quente em 2 xícaras que estavam posicionadas um pouco tortas em cima dos pires. Elas tinham como estampa pequenos pássaros pintados à mão. Equilibrando delicadamente uma bandeja nas mãos, a doutora seguiu de volta à sala de estar para encontrar a senhora Lee, que havia ido sentar no sofá de 2 lugares. Quando avistou a doutora, deu um tapinha leve no lugar vago ao seu lado para que a outra sentasse. Sinto muito pela demora. Felizmente não fiz muita bagunça. Disse a doutora, deixando a bandeja no colo e direcionando uma das xícaras que estava nela para Lee, que a segurou delicadamente enquanto o calor dela passava para suas mãos. Sem problemas, querida. É muita gentileza de sua parte. Posso perguntar uma coisa? A doutora assentiu enquanto dava um longo gole em seu chá de erva cidreira. Você disse que não nos conhecíamos, mas poderia jurar que já te vi em algum outro lugar. A Senhora do Tempo sentiu seu corpo gelar. Não poderia ter sido eu. Rosto novo. Ela apontou para seu rosto fazendo um movimento de círculo com o indicador. Mal fiz uso dele ainda. Se bem que, bom, o tempo ainda pode ser relativo tanto para mim quanto para você. Argumentou a doutora, dando um gole de chá, contraindo as sobrancelhas e expressando dúvida. Não sei se posso dizer que entendi, mas posso muito provavelmente estar enganada. Depois de muito tempo, a gente vai embaralhando as memórias e nunca mais tem certeza de nada. Ali sorriu, se perdendo nas próprias memórias. Eu sei como é. Respondeu a doutora, dando, como alguém querido já chamou uma vez, um sorriso triste. As duas permaneceram em silêncio, cada uma em seu próprio mundinho.
A doutora só despertou de seu quase transe quando percebeu que o chá não descia mais do fundo da xícara, significando que ele tinha acabado. Quando olhou para o lado, percebeu que sua colega de sofá, como passou a chamar a senhora ali dentro de sua cabeça, passava pela mesma situação. Ela encarava os pés com a xícara vazia e fria nas mãos em formato de concha. Vou levar isso de volta para a cozinha. Volto logo. Anunciou a doutora com uma energia repentina que assustou até ela mesma. Depois de lavar as xícaras, os pires e posicioná-los de volta em seus devidos lugares nos armários, a doutora passou a caminhar pela ponta dos pés no chão de madeira da casa para evitar possíveis rangidos. Quando trombou sem querer com uma das inúmeras estátuas do corredor, sentiu um volume estranho no bolso externo de seu casaco e se lembrou de sua velha e fiel companheira, a chave de fenda sônica. Deu um tapa inofensivo na testa. Como pôde se esquecer da chave de fenda sônica? Agora, já tendo em mente que poderia verificar alguma anomalia rondando a casa, apontou a chave de fenda para todos os lugares possíveis. As leituras estavam malucas. Nada fazia um completo sentido, nem mesmo a temperatura, que a doutora fez questão de checar. De qualquer forma, algo muito incomum, mais incomum do que o enigma atual como um todo, estava chamando a atenção dos atentos olhos cor-de-mel. Mesmo que não inteiramente precisas, as leituras que vinham de um lado da casa eram completamente diferentes das que vinham do lado oposto. A senhora do tempo prosseguiu checando algumas vezes mais. Afinal, poderia estar havendo uma falha a qual ela não reconhecesse. Mas aparentemente, esse não era o caso. Está tudo bem aí? Está com algum problema? A doutora ouviu a voz rouca da senhora ali vindo na mesma intensidade do forte vento que começara repentinamente alguns minutos atrás. Tudo bem sim, já chego aí, já. Não saia daí. Tentou manter seu tom alegre e despreocupado. Deixando as anormalidades de lado, guardou a chave de fenda sônica no bolso interno do casaco para se garantir de que não esqueceria dela de novo, e seguiu o caminho para se encontrar com a sua anfitriã, que a recebeu de volta com um sorriso sereno. O peito da senhorinha subia e descia com certas pausas, indicando que estava com dificuldades para respirar. A senhora está bem? Quer que eu pegue água ou algo do tipo? Se apressou a perguntar assim que percebeu. Oh, não. Já faz um tempo que isso vem acontecendo. Já aprendi a lidar. Vou ficar bem em instantes. Sorriu para tranquilizar a outra. Mas então, o que achou de todas as minhas belas estátuas? Eu mostraria uma por uma, mas não me sinto completamente disposta. Espero que entenda. Sem problemas. Eu vi sim. Elas me deixaram bem curiosa, na verdade. Quero dizer, são muito bonitas. Forçou essa frase, já que só de lembrar daqueles enormes pedaços de mármore, seu corpo já se arrepiava. Mas por que tantas estátuas? De onde elas vieram? Elas têm, de fato, uma história muito interessante. Cada uma delas. Soltou uma risadinha seguida de uma leve tossida. A primeira delas me foi dada no meu aniversário de 20 anos. Pelo meu primeiro namoradinho. Pra ser sincera, faz muito tempo que não nos falamos. Talvez eu devesse mandar um telegrama depois. Ponderou a ideia por um tempo, mas retornou ao foco logo depois. Ele era mais velho e fazia muitas viagens, principalmente para a Grécia, onde, você deve saber, tem várias estátuas desse estilo. Então, ele resolveu trazer uma delas para mim para mostrar que pensou em minha pessoa durante a viagem inteira. Fiquei encantada e passei a aguardar que ele viajasse cada vez mais e mais para aumentar a minha coleção. E em certo ponto, passei a visitar antiquários para comprar algumas eu mesma. Geralmente, elas sempre ficavam sobrando no estoque. Oh, que história bonita! Agora faz sentido a quantidade de estátuas que tem por aqui. Não tenho memórias muito boas em relação a estátuas, mas reconheço que são peças de arte muito bem feitas. Mudando um pouco de assunto, a senhora mora sozinha há muito tempo, não é? Sim, desde que me conheço por gente, na verdade.
quis a independência muito cedo, mas nunca me senti sozinha. A casa foi se enchendo de estátuas e eu meio que passei a considerá-las como parte da minha família. Sei que pode soar muito estranho, mas é exatamente como eu me sentia e ainda me sinto em relação a elas. Não é tão estranho. Também já tive alguns amigos peculiares. Comentou a doutora com imagens nítidas de um certo cachorro metálico e logo depois de uma cabeça robótica específica passando por sua memória. Foi muito bom que você apareceu, querida. A última vez que recebi uma visita tão energética e compreensiva foi no ano em que me mudei pra cá. Pelo pouco que posso me lembrar, ela se parecia muito com você. Diria que era exatamente como você. Ah, isso seria impossível. Uma ideia solitária e aparentemente improvável passou pelos pensamentos da doutora. Ela resolveu dar uma chance a essa possibilidade. Me conte, fiquei curiosa em saber qual foi a maneira mais estranha que a senhora conseguiu uma estátua. Quer dizer, algumas dessas devem ter uma história intrigante por trás. Ah, mas você acertou em cheio na palavra intrigante. Pronunciou a tal palavra dando ênfase em cada sílaba. A última que adicionei à minha coleção. Ela apareceu de maneira inexplicável. Em outras palavras, apareceu sozinha e do nada. Certo dia, acordei e fui aguar as plantas. Quando cheguei lá no jardim, tinha uma estátua grande, silenciosamente distante. Por algum motivo, ela era diferente de todas as que eu já tinha visto e, mesmo com certa desconfiança, resolvi mantê-la. Ela é hipnotizante. Você deveria dar uma olhada por conta própria. Aí estava. O que a doutora tanto temia havia acabado de quase se consolidar por completo. Ela claramente empalideceu e começou a mexer as mãos, coisa que ela fazia inconscientemente quando estava nervosa. Numa tentativa de fazer a realidade mudar, ela perguntou em tom preocupado para a senhora Lee. Por algum acaso, a senhora poderia descrever melhor essa estátua? Quero dizer, com que ela se parece? Ela parece um anjo, mas sem asas enormes e exageradas, apenas com uma roupa delicada e longa, com cabelos curtos e cacheados, e tem as mãos tapando os olhos, como se estivesse chorando, eu diria. Para a infelicidade da doutora, aquilo era real e estava acontecendo. Ela se sentiu genuinamente triste por Isa Allison. Era uma das pessoas mais amigáveis e bondosas que conhecera em suas infinitas viagens e estava tendo a sua vida sugada por um assassino solitário, mais conhecido como Anjo Lamentador. Mas uma peça ainda não havia se encaixado bem. Por que o anjo mandou ali para sua própria casa no passado? Entre tantas possibilidades, literalmente na ponta dos dedos, por que ali? Ela teria que confrontar e perguntar à criatura pessoalmente, já sabendo que a velhinha não tinha mais tanto tempo de vida pela frente. Segurou a mão dela e disse olhando em seus olhos: "Você é uma das melhores pessoas que eu já conheci. E eu vou fazer justiça por você. Fique aqui." Obrigada, mas como assim justiça, querida? O que aconteceu? A doutora se levantou, indo em passos pesados e decididos até a porta que dava para o jardim. Mas perdeu um pouco da coragem quando chegou nele. Ela colocou a cabeça para fora e espiou cuidadosamente. Tudo parecia calmo. De repente, sentiu seus cabelos da nuca se arrepiarem de novo e virou a cabeça instintivamente, dando de cara com um anjo e seus dentes afiados à mostra, estando apenas a alguns centímetros de distância dela. Seus corações dispararam. Ela puxou a chave de fenda instantaneamente, mas por causa das mãos escorregadias, o objeto rolou até metade do corredor, só parando quando bateu na quina de uma das estátuas que ali estavam. Sem desviar o olhar dos olhos cinzas e sem vida do anjo, a doutora se ajoelhou e foi dando curtos passos até bater na chave de fenda com a mão. Certo,
Eu não sei como você veio parar aqui ou se você está realmente sozinho, mas meus instintos dizem que você está fraco e até mesmo desnorteado. Uma ideia bateu no canto de seus pensamentos. Então foi isso. Você mandou ali para o passado, mas não quis mandá-la para longe, então gastou o resto de sua energia para manter as duas versões dela temporariamente separadas e assim se alimentar da energia remanescente da fenda. Eu, como viajante do tempo, consigo acessar os dois tempos sem problema. Oh, isso foi esperto, tenho que admitir. Mas teria que acabar com a sua colheita. Estou levando as duas Alice para fora daqui, longe de você ou de qualquer interferência. Não é nada que eu não possa arrumar. Gritou, sentindo um peso invisível em seus ombros. A doutora passou a ouvir alguns passos no fim do corredor, vindo de encontro com a criatura. Já sabia quem poderia ser. O que está acontecendo aqui? E o que houve com a minha estátua? Como ela ficou assim? Perguntou indignada a senhorinha, quase que sem conseguir se manter completamente de pé. Não posso explicar agora. Venha comigo. Ande com cuidado. Apoiando as mãos no ombro da senhora Lee, a doutora guiou até a porta onde sua jovem versão estava, sem desviar o olhar do anjo. Mesmo ciente do paradoxo que poderia vir a ocorrer, a doutora entrou com a mulher na sala e trancou a porta com uma força vinda de todo o ódio que guardava, em repúdio quanto àquele anjo. Quando as duas Aisas se encararam, a chave sônica começou a tremer no bolso da doutora e a versão mais velha de Aisa, Alison, caiu sentada no sofá com uma voz fraca e falha. Ela pedia por explicações. A senhora do tempo a olhou no fundo dos olhos e disse com a voz carregada de sinceridade: Não tem como eu explicar de uma maneira que você compreenda por completo. Mas você está morrendo ali. Está morrendo há um tempo e o processo acabou de acelerar. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Elas começaram a ouvir barulhos na pesada porta de madeira, como se um gato a estivesse arranhando. E de fato tinha algo arranhando. Só não era um gato. A dificuldade para respirar da senhorinha estava aumentando, e as leituras da chave sônica estavam enlouquecendo em meio a todo o caos. A versão jovem também pedia explicações, e as pedia com mais firmeza. Olha, não dá tempo de discutir isso aqui e agora. Quando sairmos vivas daqui, prometo contar tudo, mesmo sabendo que vou parecer maluca. Certo, senhora Lee? Disse a mulher loira do sobretudo cinza. A doutora se virou novamente para a velhinha com um sorriso esperançoso no rosto, mas ele logo desapareceu quando ela notou que a Lígia não respirava mais. Estava imóvel e caída no sofá. Ela se afastou lentamente com a cabeça baixa e uma pequena quantidade de lágrimas acumulando no canto de seus olhos. Se virou para a única companheira de cômodo enquanto enxugava as lágrimas com as costas das mãos. Eu e você vamos embora daqui. Vai ser arriscado e pode dar errado, mas se você seguir o que eu disser, vai dar tudo certo. Entendido? Confie em mim. A moça assentiu, ainda confusa, e a doutora lhe passou as instruções. Quando ela abrisse a porta, ambas deveriam encarar a estátua sem sequer piscar e ir andando de costas até a porta da frente. Quando saíssem, deveriam andar até a caixa azul parada no fim da estrada, ainda sem perder vista do anjo. Os planos começaram como deveriam. Apontando a chave sônica de uma certa distância, a doutora abriu a porta e manteve os olhos no anjo. As duas passaram pelas frestas, desviando da criatura vampírica até a porta da frente. Porém, apenas a doutora conseguiu atravessar. Alison sentiu seu corpo inteiro fraquejar e não pôde se manter de pé. Caiu de joelhos e cabeça baixa, tentando se segurar em um pilar. Mas a porta fechou de repente devido à influência do anjo, bloqueando a visão da doutora. Depois de um grito ensurdecedor e um baque surdo, a porta se abriu novamente, revelando uma antiga casa inteiramente vazia, tomada por um irritante silêncio. A doutora deu um soco na porta com as poucas forças que lhe restavam no momento, se culpando mentalmente.
Ela só queria entrar na Tardes e permanecer em silêncio pelas próximas semanas, ou até meses, sem ir a lugar nenhum, nem interferir em nada. Apenas ficar quieta na companhia de seus pensamentos e livros na biblioteca. Caminhando pelos corredores da Tardes, a doutora refletia sobre a vida de Isa Allison. Uma vida perdida 2 vezes. Teria a doutora livrado Isa desse ciclo doentio de alimentação do anjo? Será que a história da velhinha Isa ainda teria ocorrido mesmo depois da morte da jovem Isa? Teria a influência da doutora afetado algo substancialmente? Não teria? Por quê? Terá sido suficiente Isa receber aqueles últimos momentos de felicidade em sua vida com a visita da doutora? Estaria a doutora buscando desesperadamente algum benefício em sua interferência? A senhora do tempo está se sentindo culpada de ter interferido? A doutora fingiu encontrar as respostas para todas essas perguntas, sentando no chão do corredor, se debruçando por cima dos joelhos e lamentando. Lamentando por viver como um raio de sol num universo destinado a morrer extinto pela carnificina. Em suma, a lista de perdas depositadas em seus ombros ao decorrer de toda a sua vida tinha acabado de ganhar mais um nome. Anjo da Guarda, por Marina, narrado por Stephanie Lopes, uma produção de Crônicas de Galifrey.